Graça e paz, irmãos. Shalom para os irmãos de Israel. No livro das Revelações, Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, assim disse Yeshua HaMashiach: Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Hoje nós conheceremos a respeito do mistério do quinto selo do livro de Apocalipse. Meu nome é Marcos Gonzalez, servo do Deus vivo. Ouça que o Espírito Santo revelou. Amados, hoje nós conheceremos a respeito do mistério do quinto selo de Apocalipse. Entretanto, antes de falarmos do mistério dos santos mortos, que faz parte do processo de purificação da humanidade, nós veremos no Velho Testamento, no livro da Lei, a purificação do templo com a novilha vermelha que foi imolada. No livro de Números 19, versículo 19, um homem limpo espargirá água purificadora sobre o homem imundo no terceiro e sétimo dia. Nós vamos prestar atenção, amados, neste tempo, terceiro e sétimo dia. O terceiro, ele profeticamente fala da ressurreição. E o sétimo dia, profeticamente, do sétimo milênio, o último dia, o Shabat. Continuando, e no sétimo dia o purificará. O que era imundo lavará suas vestes e se banhará com a água. A água trata-se da palavra revelada de Yeshua HaMashiach. E à tarde estará limpo. Trata-se da purificação do templo profético. No livro de Números 19, versículo 20, aquele que não passar pela purificação, ele será desprezado e, como consequência, a morte. A segunda morte dentro do processo de purificação da humanidade. Porém, quem tiver imundo e não se purificar, esse será eliminado do meio da congregação, porque contaminou o santuário do Senhor. A água purificadora não foi espargida sobre ele, é imundo. Então, vimos o processo de purificação da humanidade no Velho Testamento. Agora, indo direto para o livro de Apocalipse 20, no versículo 6, fala do terceiro tempo e do sétimo tempo. O terceiro tempo trata-se da ressurreição e o sétimo dia trata-se do milênio. Vejamos agora, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, que é o terceiro ciclo de tempo. Sobre este não tem poder a segunda morte. Nós vimos a condenação daqueles que não eram purificados no templo, mas serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Então nós vimos, amados, que no Velho Testamento, aquilo que está descrito em Apocalipse 20, são os mesmos assuntos, as mesmas profecias. Entretanto, aqui em Apocalipse foi revelado para João na ilha de Patmos. No livro de Salmos, o salmista ele fala da ressurreição. Assim ele diz: mas Deus remirá a minha alma do poder da morte.
o Sheol ou o Hades certamente me receberá. O terceiro ciclo de tempo da purificação. No livro de João, já no livro da graça, Yeshua é a ressurreição. Assim ele pronunciou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aqui, amados, trata-se da caminhada do homem. Mesmo o homem não estando nos caminhos do Senhor e ele se convertendo, crendo no Senhor, praticando o renascimento e cumprindo o ato e o processo, ele viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Ele pergunta: crês isto? E Yeshua é a salvação e vida. Agora, no livro de Tessalonicenses, nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, ele fala da ressurreição, que é o terceiro ciclo de tempo. Cremos que Yeshua morreu e ressurgiu, assim também cremos que aos que dormem mortos em Yeshua, Deus o tornará a trazer com ele. Então nós vimos aqui, amados, que o cessar do tempo, que se trata da morte, Yeshua HaMashiach tratou como um sono profundo. Então, nós estamos falando da primeira colheita, que está descrita em Apocalipse 20. No livro de 2 Timóteo, Paulo, já prevendo a sua morte, ele tinha ciência de que ele entraria neste ciclo de tempo e que o tempo seria cessado. Então, assim ele pronunciou: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Que dia, amados? No arrebatamento. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Todos aqueles santos mortos no dia do arrebatamento receberão o galardão. Em Apocalipse 1:18, Yeshua, ele é o primogênito da ressurreição. Então ele pronunciou: eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Yeshua HaMashiach, ele possui as chaves da morte. O Senhor é a ressurreição e a vida. Agora sim podemos abrir o quinto selo de Apocalipse e saber dos mistérios. Então, Yeshua, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Amados, agora nós sabemos que os santos mortos estão com Yeshua HaMashiach debaixo do altar, estão com ele. E neste momento houve o despertar, o clamor deles. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julga e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Amados, aqui nós podemos observar que o quinto selo de Apocalipse, ele é uma confirmação do processo de purificação da humanidade, que os mortos não intercedem a favor dos vivos, que os mortos estão separados na ausência do tempo,
que é o segundo ciclo de tempo da purificação da humanidade. Então, o quinto selo de Apocalipse é uma confirmação do terceiro selo de Apocalipse, que é o processo de purificação da humanidade. Então, os santos mortos no clamor por justiça. Quem estão aqui, amados? Trata-se de todos os santos. Paulo, Pedro, Maria, todos eles estão com o Senhor. Entretanto, eles não intercedem a favor dos vivos. No momento que eles despertam, eles solicitam justiça. Em Apocalipse 6, o renovo da espera. E para eles, nesse despertar, foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por pouco tempo, até que se completasse, prestamos atenção aqui agora, o número de seus conservos, irmãos, que haviam de ser mortos, como também eles foram. Então, conservos e irmãos, trata-se das duas testemunhas, amados. Então, quem morrerá para completar este número, para que se cumpra todas as profecias? Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e matará. Isso é profético, amados. As duas testemunhas serão mortas. Mas, entretanto, em seguida vem a vitória, depois de 3 dias e meio, a primeira colheita. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo da parte de Deus, entrou neles e puseram-se de pé. E caiu grande temor sobre os que viram. Essa ressurreição, amados, trata-se do dia do arrebatamento. Quando as duas testemunhas ressurgirem, trata-se do dia do arrebatamento. Então, ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui, o Senhor. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Amados, trata-se da vitória sobre a morte, a redenção dos salvos em Yeshua HaMashiach. É o arrebatamento. E os que estiverem vivos não precederão aqueles que ressurgirão para receberem o galardão. E Yeshua adverte: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Amados, o Senhor trata-se da revelação. A resplandecente estrela da manhã trata-se da revelação. Necessário é profetizar novamente. E os outros mortos? Os outros mortos, o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Entretanto, esta é a segunda ressurreição, no final, após do 7º milênio, no tribunal de Cristo. Amados, o que fala aqui? A morte e o além deram os mortos? O além está além do nosso conhecimento. E não podemos entrar em discussões, em dialéticas ou exegese da letra. O que nós temos que saber é que temos que ser transformados, renascidos e cheios do Espírito Santo para sermos arrebatados naquele grande dia. Então,
vimos os mistérios do 5º selo de Apocalipse. Amados, necessário é profetizar novamente. Compartilhem. Isso trata-se das revelações da parte do Espírito Santo do Senhor. Graça e paz. Shalom para os irmãos de Israel.